Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente é aqui do NegroCast. Eu sou o Matheus Green. Eu sou o Daniel. E a gente vai trocar uma ideia aqui bem bacana do cotidiano da gente, aquele papo bem sincero, bem direto, que a gente não gosta de enrolação. A ideia desse podcast surgiu de conversas nossas, né, para promover aí um debate mais ampliado de coisas que acontecem não só nos nossos dia a dia, mas no de outras pessoas também que vivem da mesma realidade, certo, Matheus? Certo. A gente tem uma vivência, a gente não pode dizer assim que é de maneira estudada, de maneira de pesquisa, mas a gente tem muito a vivência do que é o dia a dia e do que é a diferença, né? Aqui no Brasil, de uma pessoa branca para uma pessoa não branca, né? Porque o que a mídia, elas consideram a gente não pessoas negras, eles consideram a gente pessoas não brancas, que são pessoas que não têm o mesmo direito e os mesmos privilégios que os outros. Eu acho que muito da pauta que a gente vai discutir nos próximos podcasts é essa dinâmica social que a gente tem no Brasil, que separa a gente pela cor da pele, pela classe social, muitas vezes pelo lugar que você mora, pela escola que você estudou. Então a gente precisa cada vez mais discutir esses temas, trazer, escurecer esses assuntos, né? E nós temos a ideia aqui de não só ficar nós dois na conversa, né, Matheus? Não, a gente quer ter convidados, trazer pessoas para debater com a gente assuntos do cotidiano, assuntos que eles dominam, assuntos que eles são especialistas e que não são também. Porque a nossa ideia é trazer voz para as pessoas pretas, para as pessoas negras. A gente quer dar voz às nossas pessoas, aos nossos pares. É isso. O que mais tem nas comunidades negras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo são potências, são personalidades, são pessoas com histórias incríveis, histórias fantásticas. E um dos principais objetivos desse podcast é dar vez e voz para essas pessoas. Portanto, se você está vendo a gente aí no YouTube, ouvindo no agregador de podcasts aí favorito, então, e tem alguém que você lembra, que você conhece, que diz assim, nossa, eu gostaria de ouvir essa pessoa contando a sua história lá no NegroCast, manda pra gente. Qual é o nosso Instagram mesmo, Matheus? @NegroCast. Tem o Instagram, a gente tá com @NegroCast no Twitter também, página do Facebook, canal agora no YouTube. Então, assim, estamos nas redes, nos encontrem, compartilhem esse conteúdo e vem conversar com a gente, porque essa pauta é um convite nosso, mas é construído por todos vocês também que estão assistindo. Com certeza, a gente está em todas as redes sociais. A gente só não fez Pix ainda, mas a gente vai providenciar. Quem quiser mandar, a gente vai aceitar também. Pode vir. Futuramente faz Pix, apoie-se. A galera no YouTube tem muito feito, não é clube, é tipo... Eu não sei como que é tipo um grupo de apoio lá, que você entra em grupos exclusivos de Telegram, de WhatsApp, para ter acesso primeiro a conteúdos. Mas assim, eu acho que a gente tem muito... A gente está só começando, a ideia é realmente engajar cada vez mais pessoas nessa conversa e à medida que as pessoas forem chegando, a gente vai vendo as novas possibilidades. Ô, Matheus, fala uma ideia de quadro que a gente tem aí para explorar futuramente. Acho que a gente pode explorar muito a questão, por exemplo, de cabelo, mano. Você percebeu como que a gente é criativo, a gente tem uma cultura própria sobre o cabelo? A gente tem os dreads, a gente tem a trança nagô, tem o corte específico, tem o moicano, né, jamaicano, tem várias coisas nesse assunto que a gente pode entrar e explorar cada vez mais, né? A gente pode trazer um convidado nessa parte para trocar uma ideia com a gente super bacana. Danças também, né? Tem bastante cultura que veio da África aqui pro Brasil, Sim. Que agregou muito na cultura do Brasil. A gente pode dizer que a cultura do Brasil, sem a África, sem a influência da África no Brasil, não é nada. O que eu percebo, assim, voltando para o tema de quadro, isso da estética afro-brasileira, ela é riquíssima, para começar por aí. Eu sou um pouco mais velho, talvez, que você, eu sou de 83, e ainda via minhas tias, minha mãe e as pessoas da minha família numa busca de alisamento do cabelo. Isso é verdade. Né? E hoje a gente já vê uma desconstrução desse processo. As meninas estão buscando muito aquela ideia do... buscar o cabelo natural, como que é o nome daquilo? Isso, reconstrução, né? Reconstrução capilar. Reconstrução capilar. Mas aí também entra outro assunto.
Porque tem a questão que a pessoa vai fazer a reconstrução capilar, mas ela tem que fazer se for bom para ela, se ela quer. Porque às vezes o quê? A sociedade cobra isso dela e ela não tem esse interesse. Ela se sente bonita com o cabelo liso, ela se sente bonita com o cabelo... E não tem problema E não tem problema, entendeu? A preta é linda de qualquer jeito, irmão. O preto é lindo de qualquer jeito. Então, o importante é a pessoa se sentir bem, se sentir bonita, entendeu? E se aceitar como é. Porque tem, nas redes sociais, hoje a gente vê muito isso, muita cobrança, tipo assim, esse não é seu cabelo, assume seu cabelo. E assim, Matheus, desculpa te interromper, mas tem uma fronteira muito sutil também, que esses dias eu vi um debate sobre apropriação cultural, que era o discurso tipo, brancos podem ter dread? Então assim, só nesse tema da estética tem polêmica pra gente discutir aqui. Tem. A pergunta eu acho que seria, eles podem... eles devem ou podem? Poder eles podem. Eles devem ter? Aí é que tá, porque aí é a questão da apropriação cultural, depois tem a questão... Algumas pessoas vão entender que se você acusar um branco de, olha, você está se apropriando da minha cultura tendo um cabelo dread, também você tem que fechar a porta pro... Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente é aqui do NegroCast. Eu sou o Matheus Green. Eu sou o Danilo. Branco que tem o desejo de ir para uma religião de matriz africana. Você teria que fechar... E a gente percebe que, assim, talvez em determinado... Eu não sei, não é um assunto que eu domine, a gente está aqui para discutir. Mas não acabe caindo na armadilha da gente acabar promovendo a discriminação que a gente tanto luta contra, né? Mas eu acho, Dani, que isso aí uma coisa que acontece na rede social. Isso não é uma coisa que acontece de fato na vida real. Porque na vida real, a população negra, a população preta, ela sempre foi acolhedora. Você pode ir em vários terreiros. Você nunca vai ir num terreiro e vai ter só preto. Vai ter sempre um branco ali, vai ter sempre... Porque essa é a nossa, vamos dizer assim, o nosso DNA, acolher, entendeu? E de certa forma, isso é um debate que rola na rede social e muitas vezes as pessoas agem e comentam por impulso. Mas na vida real, muitas pessoas não fazem isso e não praticam isso. Entendeu? A pessoa, às vezes, ela faz aquilo ali para gerar um holofote para ela, entendeu? Para ela parecer que ela é uma ativista e tal, do tipo. Mas na vida real, de fato, poucas pessoas vão chegar para um cara branco e falar assim, viu, você não pode usar dread, mano. Olha o que você tá fazendo, meu parça. Não vai fazer isso. E isso que você falou da rede social é um lance que... tem sido o grande escudo das pessoas hoje, né? Tipo, é muito fácil eu julgar alguém na rede social. Você percebe claramente que a pessoa... ela se sente protegida, né? Se sente protegida. A distância, a internet te dá a liberdade de você criticar, comentar, ser hater de alguém sem necessariamente você assumir o risco de depois estar aí se essa pessoa se erguer e... Tanto é que quando a gente vê assim, volta e meia tem manchete de alguma celebridade que rebateu algum comentário em uma postagem e vira manchete, porque as pessoas não estão acostumadas com o famoso, a pessoa que se expôs, descer do pedestal e vir bater boca com quem criticou ela, né? É aquele negócio que falam, né? Fazer a pose, né? Estão acostumados com o artista fazer a pose, fingir que não é com ele, nem nada do tipo. Mas todo debate, de certa forma, ele é bom. Desde que você respeite os limites da outra pessoa. Você pode chegar e trocar ideia com uma pessoa e falar assim, ó, isso que você está fazendo me magoa de certa forma, porque isso é uma cultura que vem da minha origem, da minha família, algo do tipo, que nem na minha família. A minha avó, ela fazia trança na minha mãe quando ela era pequena, minha mãe fazia na minha irmã quando eu era pequena, e a minha bisavó fazia na minha avó e coisas assim do tipo. Hoje eu faço na minha mulher, por exemplo. E se eu tiver uma menininha, eu faço na minha menininha. Meu filho não quer crescer o cabelo, não quer deixar, então. Mas eu poderia chegar numa pessoa e falar, por exemplo, assim, pô, você tá usando trança, mas entenda que isso aí tem um significado tão grande pra gente. É difícil para as pessoas entenderem que não é só um penteado. É um bagulho que ele significa muito, mano, velho, entendeu? Passa de família em família. A gente não fez um curso no YouTube online. Foi passado. Você viu sua mãe fazendo, sua mãe fez na sua cabeça. Você viu sua avó fazendo na sua mãe. É muito mais do que simplesmente ficar com um estilo visual pra sair, pra dar um rolê e tal. Eu sou de Salvador, né? Eu sou lá da Bahia e em determinado momento a cultura afro-brasileira em Salvador, ela virou o principal produto que a gente tinha pra oferecer pro turista.
principalmente dos anos 90 para cá. Claro que isso é resultado de uma luta muito, muito grande, principalmente do movimento negro baiano, MNU, Olodum, o Negro, CONEM, um monte de movimento que veio antes. Chegou nos anos 90, ser negro na Bahia virou moda. E o primeiro reflexo disso foi os gringos chegavam lá e iam pro Pelourinho para trançar cabelo. É mesmo? Chegava aquelas gringas com meia dúzia de fio de cabelo, porque muita gente branca tem um cabelo muito liso, muito fino, né? Os europeus, os americanos, e eles iam pro Pelourinho e o pessoal viu uma oportunidade de negócio ali. Sim. E aí virou uma tendência. Hoje você vai lá, você tem várias casas que trançam cabelo de turista. Só que você percebe que é um negócio assim que tá, tipo, pra pegar turista. Não é que o turista sai ali africanizado num processo. Sim. Que é diferente disso que você tá falando, de uma isso avó que que passou falando. pra mãe, que passou pra neta. É que eu não acho, do meu ponto de vista, né? Sempre lembrando, eu falo pelo meu ponto de vista. Então, eu não acho, de certa forma, errado uma pessoa branca usar uma trança. Mas eu acho que a pessoa devia, entendeu? Se pesquisar, se informar sobre aquilo que a trança carrega com ela, aquilo que aquele penteado afro-brasileiro, africano carrega, entendeu? É importante para ela também saber o que ela tá carregando com ela, entendeu? Essa parte aí eu acho bacana, tipo, a pessoa se interessar, se informar e falar, não, eu coloquei, mas eu sei todo o significado que tem, tal, isso aquilo eu acho bonito, mas eu também sei tudo que isso aqui carrega junto. A galera já sentiu aí que você tá assistindo que tem potencial para muita conversa aqui no NegroCast. Ô Matheus, vamos mudar um pouquinho o foco para mídia. A gente tem ocupado cada vez mais espaço na televisão, na internet, mas ainda é pouco, né? É bem pouco. Você pensar, o negro no Brasil hoje ele é mais do que 50% da população. Tá perto dos 60%. E daí você pensa, se você pensar, a cada 10 cadeiras, entre aspas, é para ter 5 ou 6 negros. Daí você vai passar pelos canais de televisão. Por exemplo, jornalismo, âncoras, negros. Lembro de um. Só a Maria Júlia Coutinho lá no Jornal Todo Hoje. mundo vai lembrar dela. Porque Tá. até outro tempo era só a Glória Maria, né? No Fantástico. Sim. Globo Repórter agora. E o Heraldo Pereira, que eu lembro muito bem que o dia que ele foi no Jornal Nacional foi um E feito, aí né? eu falo o seguinte, elas, pega as duas, elas precisaram passar por vários programas. Não precisaram? Por que, em vez de passar elas por vários programas, não der oportunidade para outras mulheres negras, para assim aumentar a quantidade de mulheres negras? Entendeu? Chegar ao ponto que vai ter um jornal, cada jornal, vamos supor, tem 4, 5 jornais dentro do mesmo canal, e desses 4, 5 jornais, 3 ser a âncora uma mulher negra, um homem negro. Por que não? Não, e no jornalismo... Fica só trocando de Não, espaço. Você tá entendendo? Se você for parar para pensar, nossa geração já é um pouco mais privilegiada, porque ela já conseguiu ver essa escalada pela ocupação do espaço. A gente chegou há um tempo atrás, a gente tinha um programa que era focado em uma família negra, que era o Mr. Brown, né? Foi a primeira vez que eu vi uma televisão brasileira produzir um programa onde a maior parte do elenco eram negros, mostrando uma família negra que não era empregado, não eram ex-escravos, não eram escravizados. Novela de escravo é brabo, não É outro tema que dá pra gente conversar aqui que coisinha convidar chata, alguém de televisão aqui, um ator, se tiver alguém que faz novela, por favor, fala pra pessoa. Ninguém gosta de assistir novela de Vamos escravo, convidar o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, você é meu conterrâneo, está convidado para vir aqui no NegroCast falar sobre televisão brasileira, o negro na televisão brasileira. Nossa, seria incrível, não? Lázaro, seria um eu privilégio. li o livro dele, eu não trouxe hoje, cara. Eu ia trazer o livro dele, o Na Minha Pele. É espetacular o livro, espetacular. Ele foi escrevendo um livro sobre a infância dele na Bahia e como ele chegou até o teatro e depois a carreira como ator. E eu fui vendo como as nossas histórias, por mais distantes que cada um viva, tem elementos em comum, né? Da dificuldade, de muitas vezes você não ter toda a estrutura necessária, mas ao mesmo tempo ter o desejo e a motivação muito grande de ir atrás das coisas. É muito bacana a história dele. E essa parte que você falou que o processo, né, é muito parecido em certas partes por ter determinadas dificuldades, você percebe que todo negro, a maioria das pessoas negras, homens negros, mulheres, que eles alcançam o sucesso, a trajetória deles, comparado com as mesmas pessoas que estão na mesma posição que eles,
a trajetória deles foi infinitamente maior. Na maioria das vezes, foi infinitamente maior, velho. Infinitamente maior. E é isso porque a gente vive numa sociedade que se diz baseada na meritocracia, né? Sim. Faça por onde que você conquistará. E a gente sabe que não é bem por aí. Não, meritocracia no Brasil não existe. Porque se meritocracia no Brasil existisse, quando, entre aspas, libertaram, né, o nosso povo, né, nos deram, né, os nossos direitos que eram de base nossos, onde está tudo que a gente construiu? Por que não nos foi dado tudo que a gente tinha construído? Todas as fazendas que a gente tinha feito dar certo. Todas as casas que tínhamos construído. Todas as pontes que tínhamos feito. De uma hora para outra, eu estava sem trabalho, sem casa, sem comida, sem poder matricular as crianças nas escolas, sem poder nada. andar nos lugares. Sinceramente, não mudou. Naquele exato momento, para eles, não mudou. O que acontece é o quê? Quando aconteceu de fato, falar que colocou no papel que foi libertado, entre aspas, bem entre aspas mesmo, libertado, na verdade eles foram escravizados de outra forma. Com certeza. Escravizados de outra forma. Porque aí você é jogado à rua, jogado às margens, você continua sendo tratado da mesma maneira que é tratado. Né? É bem a palavra adequada. Você tá entendendo? Daí depois a pessoa chega e fala assim, hoje, né, nos dias de hoje, que nós negros temos muitos privilégios. Que nós negros, né, não existe racismo no Brasil. Não existe racismo no Brasil. E que quando a gente reivindica o nosso direito, a gente está praticando um racismo reverso contra a população brasileira. Hoje a gente vive a tal da chamada era da informação, mas eu diria que a gente está quase beirando a era da desinformação. Exatamente. Porque é tanta informação circulando que se você não souber filtrar muito bem, você acaba acreditando em coisas que, inclusive, são maléficas a você e a sua história, né? Exato. Isso que é o mais complicado. Pessoal, você que está assistindo aí no YouTube, eu estou ouvindo nos podcasts da vida, esse é uma conversa inicial, a gente está aqui esquentando os motores para essa primeira temporada de podcast. Exatamente. Vai ter muitos convidados, Exato. Vamos ter muita conversa boa. Então, se você curtiu até aqui, foi só um gostinho, foi só um demo, foi só uma amostra grátis, Matheus? Só um pedacinho. Um pedacinho do que está por vir. Então, se você gostou, continue com a gente. Em breve tem mais novos podcasts e vídeos aqui no canal. Fique conosco. Até a próxima. E esse foi o NegroCast número 0? Mais ou menos isso aí, né? Piloto? 000. 000. Confere o próximo aí que a gente vai voltar com convidados muito especiais. Ok. Um beijo, um abraço e um cheiro. Wakanda Forever.